enfim, eu acho que para se preparar tem que se antecipar, tem que ter uma prontidão, né? Prontidão é meio que essa capacidade de você estar preparado para agir, né? E isso, a criação de cenários é excelente, porque ela ajuda a gente a entender o que eu posso ou não posso fazer, né? Quer dizer, quais são os cenários que eu tenho pelo caminho. Então, vamos lá, muito rápido. Cenário planning é um método de planejamento de longo prazo que envolve a exploração sistemática de possíveis contextos futuros nos quais as decisões podem se desenrolar. Então, na verdade, ele é uma ideia de você ficar rodando, vamos usar a linguagem de estatística, de tecnologia, quer dizer, é você ficar rodando cenários alternativos, né, para que eles cheguem aí a uma estabilização e você ter uma ideia do que pode acontecer pela frente. É você criar cenários alternativos, literalmente falando, né? Honorato, deixa eu fazer uma pergunta. Isso aí envolve, tem vários tipos de análise, tem um que é muito usado também, que é a história do modelo de Monte Carlo, né? A simulação de Monte Carlo, né? Isso lembra um pouco Monte Carlo, como é que você poderia fazer uma analogia nisso? Então, o ponto assim fundamental que eu acho que é o que a grande briga que tem entre os estatísticos, matemáticos e quem faz cenário planning é que a ideia original de cenário planning é que você não parta da estatística. Então, quando você está falando aí de simulação de Monte Carlo e vários modelos que vão para o mercado financeiro, né? Você está tentando atingir uma estabilidade rodando números, né? Aí você me corrija se eu estiver errado, e você vai tentar chegar numa previsão, né? A grande segredo dos economistas, quer dizer, segredo não, mas a grande vontade dos economistas, dos estatísticos, é acertar, né? Então, é tentar acertar quanto que vai ser a ação no fim do mês, a tentar acertar quanto que vai ser o dólar no fim do mês, enfim. E isso, o pessoal de cenário é meio contra. É aí que você vai ver que durante tudo que eu for falar aqui, a gente vai tentar sair desse determinismo matemático, que é isso que acho que dá uma dor no coração dos estatísticos, porque justamente a ideia é você não cair na armadilha de usar as informações para te induzir para alguma coisa. Aqui tem um aspecto criativo do negócio, quer dizer, de você olhar um futuro diferente. É óbvio que quando surgiu essa tecnologia de cenário, né, primeiro que você não tinha simulação de Monte Carlo, acho que não tinha sido ainda inventado, foi ali meio contemporâneo, acho que é dos anos 70, 80, né, alguma coisa assim. Sim. Então, nem tinha isso. Você não tinha capacidade de computador tecnológica para avaliar tantas informações, né? E você também nem tinha, por exemplo, a economia comportamental, né? Se você pegar esse pessoal aí do Cisne Negro, né? O Nassim Taleb, ele vai um pouco nessa linha de cenário sem dizer que é cenário, né? Então, quando ele fala que é para a gente avaliar aí o risco dos cisnes negros, é que justamente ele está procurando olhar Tem uma, ponto. tem uma coisa diferente também, né? Monte Carlo, normalmente, parte de um pressuposto em que você tem também informações do que acontece em cada uma das probabilidades, das possibilidades que você tem. Quer dizer, existe uma matemática, uma fórmula fechada em que você está rodando várias possibilidades para você descobrir qual é a melhor possibilidade, qual das possibilidades que você tem que você vai ter melhor ganho. Eu acho que isso foge um pouco da ideia de cenário, porque no caso de cenário você pode ter uma situação completamente não prevista, e aí essa não previsibilidade antes gera um efeito colateral não imaginado, que eu acho que quando você falou aí do que ele fez, que ele conseguiu prever, que eles conseguiram analisar a crise do petróleo da década de 70, quando os árabes aumentam e começam a bater no mundo, era uma coisa que não se tinha previsão. É meio que nem a semana passada o Trump aumenta de repente para 50. Todo mundo achava que ele ia aumentar, mas ninguém imaginava de quanto era o aumento. Quer dizer, e você agora ter esse primeiro aumento, eu acho que você tem uma situação de um cenário que, se você não conseguiu, se você não tem essa ideia de quanto realmente é,
você não consegue ter, tipo, fazer simulações, né? Pode ter uma simulação, se aumentar 10, 20, 30, 40, 50, mas ainda assim tem reação de outras reações que você não vai conseguir prever, né? Não, e o Trump justamente o cenário, ele surge porque, por exemplo, o viés político é alguma coisa que não tem previsibilidade nenhuma, né? Sim. E o que acontece é que, por exemplo, o Pierre Vac, ele trabalhou, o pessoal da Shell, justamente nessa instabilidade que tinha no Oriente Médio, né? Que é a mesma instabilidade que tem hoje. Então, o ponto-chave, por exemplo, da análise do Trump é o seguinte, né, o que a gente teria que ter feito, ou tem que se fazer? Bom, se em um cenário possível o Trump colocasse 50% de tarifa sobre o Brasil, e hoje, quando a gente está gravando isso aqui, que é dia 21 de julho, né, o Brasil está no centro da discussão das tarifas, uma coisa que a gente não imaginava que fosse estar, entendeu? Então, é bizarro esse evento, mas é justamente a ideia de tratar criativamente os extremos é que faz cenário planning tão interessante, entendeu? O que eu acho que hoje dá para você compor informações mais técnicas. Então, por exemplo, uma das simulações que eu tenho feito é pegar um cenário, comparar com o relatório financeiro de uma determinada empresa e analisar, bom, o quanto que esse cenário impacta o EBITDA, impacta o faturamento, impacta a participação de mercado. Quer dizer, você tem hoje mecanismos, até usando a IA, que você pode, né, gerar uma informação muito mais contundente, aplicada do que lá atrás. Né? Mas deixa eu seguir aqui, eu vou te mostrando mais ou menos aonde vão as coisas. Quem popularizou ou repopularizou isso foi o Peter Schwartz. Peter Schwartz escreveu um livro que é bem um best-seller, aí, A Art of Long View, né, que é a arte do longo prazo. Eu não sei se é exatamente esse o tema, o título em português, mas o livro tem em português, né? E ele foi um cara que trabalhou como consultor. Hoje, se eu não me engano, ele é Chief Strategic Officer daquela empresa, agora fugiu, a Salesforce. Aquela empresa ele é o cara que é o executivo ali de estratégia da empresa, né? Ele diz o seguinte: cenários não são previsões, são o futuro das decisões presentes. Então, você vai ver que tem um concatenamento do que eu estou fazendo hoje com o futuro, né? Como que começou tudo isso? Isso começou em 1946, né? Com a fundação da RAND Corporation. RAND, em inglês, significa Research and Development, né? Bem simples assim, né? E eles começaram com o desenvolvimento, né, de um possível satélite. Olha que coisa bizarra, né? Se a gente analisar aqui há quase 80 anos atrás, a gente tinha a ideia de fazer um satélite para voar. E hoje você dirige seu carro baseado em informação de satélite, né? Isso é uma coisa exótica. Tá me ouvindo aí, né, Luiz? Alô? Tô sim, tô escutando Tá firme bom, e forte. Estou com o obrigado. microfone fechado. Tá bom, é que depois eu ter que cortar, porque eu não estou te vendo, então voo cego aqui. Eu vou por instrumentos. Então, esse primeiro estudo de 46 é um estudo interessante. Ele começou dentro do Exército, né? E aí logo a Rand Corporation se tornou ela se tornou uma divisão, um think tank, né? Ela era uma divisão dentro do Exército americano, virou um think tank mesmo, um centro de pesquisa. O Herman Kahn, né, foi o cara, ou Herman Kahn, né, foi o cara que começou essa história, eu diria, de futuros possíveis com esse livro Thinking About the Unthinkable, né, onde ele traz justamente essa ideia de, né, pensar o impensável que vem. Então, você está saindo de uma ordem linear para uma era de incerteza, né, para um ambiente com uma multiplicação de atores, ameaças e crises absolutamente imprevisíveis, né? Por que pensar em cenários? Primeiro que as incertezas são crescentes, culturas são inesperadas, você tem muito dado, né? E você tem que se antecipar ao imponderável, né? O futuro não é uma linha reta projetada a partir do passado. Talvez seja uma crítica indireta às regressões aí lineares, né? Então, não é uma tendência natural.
Como que é o caso da Shell? O caso da Shell é o seguinte, né? Em 1960, fim dos anos 60, você tinha um excesso de oferta global e um risco da queda de preços do petróleo. Isso que é bizarro, né? Isso em 1966, por aí começou esse movimento. Todo mundo dependia do Oriente Médio e da OPEP, né? Você tinha um risco gigantesco pelas ditaduras, pelos governos que a gente tinha aí de nacionalização e perda dos ativos pelas empresas de petróleo, e uma instabilidade geopolítica e regulatória gigantesca. Quer dizer, você não tem regra do jogo global para isso, né? Então, você não sabia também como que a demanda ia se comportar, tudo ainda estava muito focado nos Estados Unidos, né? E se discutia muito o fim do petróleo, né? Porque você, lá na década de 60, andando de Maverick, Camaro, Dodge, né? Dodge Dart e outras figuras aí, outros carros lá, os, como que chama agora? Muscle cars, né? Os carros Os que faziam... muscle car, os caras que bebiam mais combustível do que, né? Pois é, eles não faziam quilômetros por litro, eram litros por quilômetro, né? Gargarejo com combustível, né? Landau, né? Outro dia eu estava na Bandeirantes, passou por mim um Landau. O cara ele veio dando farol, sabe aquele farol anos 70, assim, aquela coisa que dá medo? O cara passou por mim a uns 150, você imagina aquela barca. Aí eu falei para minha esposa, assim, falei, pô, eu vou querer ver esse carro, já sei onde encontrá-lo. Parei no posto de gasolina, estava ele com o capô aberto, e o cara ele deve ter ficado uns 50 minutos para encher o tanque daquela draga lá, né? O fato é que os caras lá, né, andando de Landau e Maverick nos anos 60, a previsão de 1969 é que o petróleo iria acabar em 2011. Né? Isso tinha muita discussão sobre isso. E já em 1990, a previsão é que o negócio acabaria em 2060, e as últimas previsões aí de 2010 é que o petróleo tende a não acabar, né? Porque a gente achou novas reservas, estamos fazendo um uso melhor, tudo mais. Aí a questão é, a previsão estava errada? Não, a previsão não estava errada. O que estava errado era... não é que a previsão não estava errada, a previsão não estava errada, mas à medida que você teve esse alerta, os comportamentos mudaram. É mais ou menos quando você vai no médico, o médico fala assim, se você continuar comendo bacon todo dia, você vai ter um infarto. À medida que você para de comer bacon todo dia, você não tem um infarto. E não é que seu médico estava errado, é que você mudou o comportamento em função daquilo, né? Sim. Então, em 1971, o Pierre Vac, nessa apresentação que eu comentei com vocês, está aparecendo aí, ele fez essa apresentação falando aí sobre o mercado, sobre cenários, sobre as opções de você planejar de um jeito diferente, né? E aí ele começou a analisar o quê? O fim da era do petróleo. Quer dizer, a ideia de que a Shell parou a primeira decisão estratégica foi parar de fazer previsão linear, né? Forças motrizes, a gente já vai falar o que é isso, acabar com a dependência do Oriente Médio, né? Mapear as incertezas que tem pelo caminho, a união da OPEP, o comportamento do mercado, né? Construir cenários extremos, então o fim da era do petróleo barato, tomar decisões antecipatórias, que era aumento de estoque, revisão de projeções de investimento, e em 73, depois, durante a crise do petróleo, a Shell foi a empresa que mais ganhou market share, reagiu mais rápido e saiu como líder do setor. Né? Esse aqui era o Pierre Vac, e ele diz o seguinte, a incerteza não é um obstáculo ao planejamento, é a própria razão dele. O propósito dos cenários não é prever o futuro, mas sim mudar a mentalidade das pessoas dentro da organização. E esse aqui é o comportamento do desempenho das ações da Shell nesse período. Para vocês terem uma ideia, para você ter uma ideia, em 68, 69, o preço do barril de petróleo era de $3,39. Se bobear nos Estados Unidos, não sei se está $3 o galão da gasolina, né? Então, à medida que isso começou a aparecer, apareceu para a Shell como um risco muito grande, mas apareceu para os árabes também. Isso foi curioso. A hora que começou esses processos de análise do futuro do petróleo, os árabes lá da Arábia Saudita, principalmente, se tocaram do seguinte, o que a gente produz aqui? A gente produz petróleo, areia e tâmaras, né? Tâmara serve para dieta, areia todo mundo tem, e o petróleo, se acabar, nós vamos ficar nadando num monte de areia. Então, um dos ministros ali, a gente vai citar ele aqui com uma frase célebre,
ele percebeu isso e falou, a gente vai ter que tomar alguma atitude para evitar de ficar na mão quando o petróleo acabar. E foi aí que eles montaram a tal da OPEP, Organização dos Países Exportadores, Produtores e Exportadores de Petróleo, né? Que foi aquele momento em que eles se juntaram dentro de um cartel e definiram o preço do petróleo. Então, não é que eles definiram o preço, mas eles definiram a oferta possível do petróleo, e a partir daí eles determinavam o preço, né? Então, esse senhor aqui, o Sheikh Ahmed Zaki Amani, que foi ministro do petróleo, ele que concebeu tudo isso aí dentro da Arábia Saudita, né? Organizou estrategicamente a OPEP, ele diz, e também usou cenários, entendeu? Na verdade, foi um momento ali de todo mundo analisando esse ambiente. Ele disse o seguinte, a idade da pedra não terminou por falta de pedras, a era do petróleo também não acabará por falta de óleo. E tem absoluta razão, né? Alguma dúvida até aí, senhor Luiz? Não, bem interessante a explanação, perfeito, vamos em frente. Legal. Então, vamos embora. Então, metodologia dos cenários. Então, aqui eu vou dar o passo a passo e depois a gente conversa um pouco sobre o que dá para fazer, o que dá para evoluir disso, que eu acho que pode ser muito interessante, né? Então, primeira coisa, as empresas sofrem de um excesso de confiança. A gente até estava comentando um pouco antes de gravar, né? Hoje todo mundo sabe tudo, ninguém ouve ninguém, né? Então, você tem uma certa soberba, uma certa arrogância, que é o que leva os negócios e as empresas para o fracasso, né? E a gente tem exemplos históricos de como líderes erram feio, né? Então, poder... eu coloquei o exemplo aqui, rejeição do poder da aviação na guerra, que avião não ia servir para a guerra, de que o computador no mundo, a gente só teria um único computador para todo mundo, que foi o que o pessoal da IBM fez. Então, você tem aí várias situações em que arrogância, excesso de confiança e ego acabam gerando problemas. São sempre os mesmos problemas, os mesmos pecados que acabam na humanidade, né? O grande ponto interessante de cenários é que a ideia inicial dele é que ele seja uma visão qualitativa, um senso de múltiplas possibilidades, e não um senso de que o futuro é previsível, né? Então, aí eu acho que é a grande barreira entre a matemática, a estatística e os cenários, né? É óbvio que eles podem ser complementares, mas a visão de cenários primordial é quali, não é quantitativo, tá? Então, cenários são qualitativos. E aí temos essa frase que eu acho genial aí do Carvet Red, que é um filósofo britânico, que diz o seguinte: é melhor você estar vagamente certo do que precisamente errado, né? Então, a ideia de cenário é você mais ou menos ter um cheiro do que vai acontecer, do que você não ter visão nenhuma, né? Bom, o processo de cenários, basicamente, ele passa por um mapeamento das incertezas, então você tem que definir o escopo. Então, é a pergunta do que eu estou falando, do que eu estou fazendo. Então, a pergunta talvez hoje seja o seguinte: qual vai ser o resultado das tarifas? Quais são os cenários possíveis com as tarifas do Trump no mundo? Isso é uma pergunta de escopo, né? Então, a gente tem que mapear as incertezas críticas, explorar as forças motrizes, que eu vou explicar o que é, gerar os cenários distintos, experimentar esses cenários e criar estratégias de ação em função disso, entregando aí uma estratégia de operação, né? Então, os cenários são narrativas coerentes, não meras extrapolações. Então, a ideia é que você crie um contexto. E aí, na criação desse contexto, talvez a matemática, a estatística e principalmente a inteligência artificial ajudam demais, né? Sim. Então, vamos lá. Questão de preocupação. Então, o escopo. Essa é a pergunta, por exemplo, que eu tinha colocado para o pessoal da Embraer. Como a Embraer deve se posicionar até 2040 diante das principais incertezas que afetam seus mercados? E aí vem um elemento importante. A lógica de cenários, ela objetiva ser de longo prazo, mas longo prazo mesmo, né? Então, quando a Rand começou lá em 46 a pensar no satélite, ela não estava pensando em 47, em 1950, ela estava pensando em 1970, 1990, alguma coisa assim, né? Então, essas atribulações na força, né, como diria os Jedi, né, pontuais que a gente tem agora, elas são parte do processo, né, mas isso não é tão relevante. Quer dizer, também a ideia não é você ficar criando cenários futuros porque aconteceu hoje, porque aconteceu amanhã, né? Tudo bem que as tarifas do Trump são um ponto importante agora, mas assim como a invasão lá
o tiroteio lá, o ataque ao Irã foi importante, assim como a Rússia na Ucrânia foi importante. Então, esses eventos são importantes, mas a gente tem que tentar ter uma lógica de longo prazo para se deslocar, né, se descolar do presente. Quer dizer, uma empresa como a Embraer, que trabalha no universo de 30, 40 anos, ela tem que trabalhar com um olhar futuro, do qual o futuro da aviação, qual é o avião daqui a 20 anos, né? E não só se preocupar com esses problemas pontuais que a gente tem hoje em relação a tarifas, né? Então, a primeira coisa é definir essa questão da preocupação. Segundo, é mapear as certezas. Eu acho bem, quase picareta esse mapeamento das incertezas, mas eu acho divertido, né? Porque você tem certezas relativas, que são tendências ou fatores previsíveis que têm alta probabilidade de acontecer, e você tem incertezas chaves, que são forças ou eventos imprevisíveis que podem evoluir de forma radicalmente diferente. Então, vamos lá. Para a aviação, por exemplo, o que é uma certeza relativa? São a tendência de que o avião tem que se tornar cada vez mais econômico. Ele tem que consumir menos combustível. Isso é uma certeza relativa. Como vai ser feito isso, a gente não sabe, mas que isso é uma necessidade, é uma certeza da tendência do mercado, isso é fato. O que é uma incerteza chave? Será que vai sair aí uma nova tecnologia que vai permitir, por exemplo, um voo quase estratosférico, aí que você vai lá sai da camada aí da Terra e volta e consegue fazer São Paulo, Sydney, na Austrália, em 2 horas? Isso é uma incerteza chave, né? O avião, sei lá, hidrogênio, sei lá, são coisas que são imprevisíveis, mas que podem impactar de forma brutal o mercado, né? Uhum. Com essa... Oi, pois não, quer falar? Não, perfeito. Eu só como... Continua. Legal. Então, com a pergunta, com as certezas relativas às incertezas, eu venho para as forças motrizes. Aqui começa a ficar um negócio interessante. Quer dizer, as forças motrizes são fatores críticos que moldam o futuro de um setor e são como alicerces para construir essas narrativas. Aqui, eu acho que a inteligência artificial e dados têm muita possibilidade. A construção dos cenários vão vindo do cruzamento dessas forças motrizes, né? Mais para frente eu vou mostrar para você algumas forças motrizes, mas é o cruzamento, por exemplo, entre tecnologia e problemas políticos. Então, se você pegar a força motriz tecnologia no eixo X e no eixo Y a política, você pode ter uma situação em que a tecnologia esteja extremamente desenvolvida e o problema da política gere um atraso na tecnologia. Então, com base nisso, em cada um desses quadrantes, a gente vai elaborar um cenário específico. Então, você vai ter um cenário em que tem muita tecnologia e muita política, um cenário que tem pouca tecnologia e pouca política, que é esse cenário aqui do terceiro quadrante. Aí sim, eu acho que a inteligência artificial ajuda demais, porque ela consegue condensar as forças motrizes, reunir as forças motrizes e me dar, olha, a grande força motriz ou as grandes forças motrizes desse segmento são isso ou são aquilo, né? Sim. E aí a gente gera os cenários, né? Pensando no seguinte, nesse cone de plausibilidade, quer dizer, de olhar para frente no seguinte sentido: existe um futuro provável, existe um futuro projetável, existe dentro desse futuro projetado alguma coisa que seja preferível, e aí você começa a ter um limite do absurdo, né? Agora, se a gente analisar, por exemplo, o mundo nos últimos 30 anos, a gente teve aí o atentado de 11 de setembro, que ele é um absurdo, mas aconteceu e impactou tudo. Você teve 2 tsunamis de proporções bíblicas, né? Aquele do Japão e o da Indonésia. Você teve uma pandemia, né? Você teve a maior crise econômica mundial desde 1929, em 2008. Então, eventos que estavam além do projetado, além do provável, além do absurdo, aconteceram. Por isso que é importante você ter uma visão disruptiva de cenários. E à medida que você começa a olhar esses futuros diferentes, cruzando com as forças matrizes, você vai criar os 4 cenários. Aqui é um negócio importante, a ideia não é você atribuir probabilidade. Eu imagino que você esteja se coçando aí, desesperado, para meter uma
probabilidade nas coisas. E por que a gente insiste em não colocar probabilidade ainda? Quer dizer, ainda não. Quem é de cenário planning não quer colocar probabilidade nunca, porque a probabilidade ela vai distorcer a sua criatividade em função de você querer gerar um futuro diferente, entendeu? Porque provavelmente o cenário absurdo ele é menos provável. E com isso você vai dar naturalmente menos valor. Porque o grande segredo dos cenários é levar o executivo, a empresa, as pessoas a se anteciparem. Não é se anteciparem. A frase mais genial, você vai dar risada, mas a frase mais genial que explica cenários, eu não gosto dele, é do Neymar, né? Que é aquela frase que ele usou, a saudade do que não vivemos ainda. Aquilo foi fantástico, entendeu? Aquilo é a imagem dos cenários, é você sentir, é você incorporar memórias. Isso o presidente da Shell hoje fala isso, que é o quê? É você sentir, você ter memórias de um evento que não aconteceu, né? Então, é você criar perspectivas mesmo de mindset sobre os cenários que não aconteceram, né? E aí eu vou construir, aí assim eu vou criar uma narrativa para cada um desses cenários, de cada uma dessas situações, né? E aí eu vou viver esses cenários, é o que a gente fala do what if, né? Quer dizer, e se acontecer? Então, nós vamos questionar os modelos mentais, né? A gente vai criar narrativa de cenário, nós vamos testar os cenários diferentes, nós vamos ver os sinais de mudança, entender incerteza, né? Você vai começar a trabalhar em cima. Então, temos um cenário X, temos que trabalhar em cima desse cenário, temos que entender esse cenário, e aí criar ação, né? Que também é fantástico aqui, como a Shell lida com isso, e é impressionante como o Brasilzão, ele está sempre no quadrante de baixo, né? Quer dizer, você sempre tem situações em que você vai ter uma tensão, uma crise para acontecer, né? Essa tensão aumenta, e aí você tem uma crise precoce, que ela se antecipa. O que você precisa fazer? Como você está se antecipando a olhar a crise, você tem que tentar criar uma reforma pontuada, né? Você se organiza de modo a não cair na crise. O que acontece no Brasilzão em geral? A gente cai nessa transição complexa. Então, você fica no looping ali, que não resolve o que tem que resolver, e isso vai se resolver sozinho, ou por um cancelamento e reconfiguração, ou por um colapso, né? E uma deteriorização completa. Então, o grande segredo do cenário estratégico para você tomar atitude é você se antecipar, né? A criar essas reformas que são pontuadas, né? E aí vem muito, eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker, que ele diz o seguinte: estratégia de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes, né? Bom, aplicando na prática, Singapura fez isso. Singapura lá usou efetivamente cenário planning. Eles criaram um comitê de cenário planning dentro de Singapura, e que eles olharam para Singapura e falaram: pô, nós somos um portinho sem vergonha, cheio de favela, com um monte de gente nesses barquinhos aqui, e a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente é pequeno, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ser dominados pela Malásia e vamos perder nossa posição aqui. O que os caras fizeram? Transformaram Singapura, hoje, se bobear, num dos maiores pontos de tecnologia, um hub lá na Ásia, impressionante, né? Tudo bem, é um pouco mais fácil fazer isso com uma cidade-estado? É fácil, mas não é trivial, né? Então, eles identificaram a vulnerabilidade deles, criaram esse Center for Strategic Futures dentro do governo, né? Mapearam as forças matrizes, que era geopolítica, tecnologia, tudo mais, né? Mapearam as incertezas estratégicas, que era Estados Unidos e China, problemas ali da Ásia, né? Criaram cenários provocativos. Então, nós vamos criar aqui uma cidade que vai ser um Open Hub, uma fortaleza, um mundo fragmentado. Que cenários que a gente vai colocar? E uma lembrança de uma coisa que eu esqueci: é sempre importante nos cenários você colocar palavras que sejam chamativas, entendeu? Porque, por exemplo, um cenário chamado fortaleza já remete, para quem está estudando isso, uma perspectiva, né, de que, pô, é um cenário fechado, um cenário de dificuldade. E aí se tornou um dos maiores, né, cases aí tanto que dizem que o presidente de Singapura não, o presidente é um CEO, né, é o cara que cuida do governo.
Esse rapaz simpático aí, que já não é mais rapaz, né? Ele é intitulado como funcionário público, isso que é interessante, lá com todo o garbo que merece a profissão. Ele diz o seguinte: existem dois princípios, experimentação e descoberta, a importância das redes. Isso tem sido fundamental para o trabalho de Singapura. Quer dizer, além de tudo, eles conseguiram integrar gente planejando, pensando e trabalhando junto ali. Dubai não usou cenário planning, mas ele fez essa mesma dinâmica de olhar para frente e pensar o seguinte: bom, eu sou o Emirado pobrinho aqui do pessoal, eu não tenho petróleo, então o que eu vou fazer para poder ganhar dinheiro nesse negócio? Eu tenho que construir uma infraestrutura, uma cidade, né? Basicamente, Dubai hoje é a cidade ali do Oriente Médio mais aberta ao exterior, né? Por isso que as pessoas vão para Dubai. Né? Se você sai na rua comendo alguma coisa no Ramadã, você não vai apanhar, porque no Ramadã você não pode comer na rua, né? Em certos horários. Uhum. Então, é uma cidade que tem essa... se flexibilizou mais em termos culturais e, por exemplo, é um gigantesco hub de saúde. Né? As pessoas não sabem disso, mas, por exemplo, a Emirates é uma companhia aérea que, teoricamente, é deficitária, mas ela é gigante porque as pessoas precisam ir para Dubai. Eu duvido que alguém tenha nascido, acordou e falou assim: meu sonho é ir para Dubai, né? A pessoa sonha indo para Paris, Londres, Japão, né? Agora, sonhar ir para Dubai foi um sonho artificial criado por... E quem já foi sabe que ali não é exatamente o lugar mais tranquilo, mais, diria, mais salubre do mundo, que é 40 graus à sombra, qualquer época 48 no verão, um mês antes do verão já estava 48 graus. 48, então a única coisa que você faz é ver camelo e andar nas areias. Então, os caras foram bem de criar esse universo, né? E, surpreendentemente, a IBM também fez isso, porque a IBM, depois que deu aquela bola fora lá do filho do fundador, né, que era CEO, o Thomas Watson, disse que é o seguinte: acho que só existe um mercado mundial para talvez 5 computadores, né? Se a gente analisar hoje, nós já temos 5 aqui só na nossa conversa. Tenho esse, tem o outro, tem o celular, que também pode ser um computador, concorda comigo? Sim. Então, esse foi um grande erro, e quem reorganizou a IBM lá na frente foi o Louis Gerstner, espero que eu tenha acertado o nome dele, que ele diz o seguinte: o maior desafio não foi a tecnologia, foi mudar a cultura de uma empresa acostumada ao sucesso isolado da competição real. Né? A IBM sempre foi IBM, né? IBM é o jeitão dela. E o que ele fez? Ele aplicou cenários, né? E identificou que o único jeito da IBM ganhar dinheiro é criar essa divisão aqui de Global Business Services. Houve uma discussão muito grande lá da IBM se dividir, ter setores diferentes, e não, com a lógica de cenários, eles conseguiram chegar a essa percepção aqui, né? Eu não vou entrar nos cenários da Embraer, mas eu vou entrar aqui nos cenários macro, né? E aí tem uma outra linha, já estou acabando aqui, uma outra linha muito legal de trabalho que a gente tem nessa área de cenários, que é o pessoal de Oxford, né? Que ele trabalha um pouco nessa coisa de olhar o grande contexto macro, o grande contexto transacional e como que a gente funciona no meio, né? Então, para dar um exemplo das forças motrizes, se a gente pegar um mundo aí entre um mundo de fragmentação econômica, então com 2 eixos principais, política e economia, né? Um eixo de economia, que é o eixo X, e o eixo Y de política, a gente constrói 4 grandes cenários. Então, se eu tiver um cenário de cooperação estratégica e integração, é um cenário de uma nova ONU, de um novo mundo multipolar, globalizado, animado e amável, né? E eu tenho o outro extremo, é fragmentação econômica com hostilidade, eu estou numa desordem estratégica. Então, assim, é óbvio que a gente sempre tende a puxar a sardinha, mas se a gente olhar hoje, nós estamos trabalhando um pouco nesse desordem estratégica aqui. Então, se eu explorar cada um dos 4 cenários aqui, eu posso conseguir melhores resultados. O que é muito interessante aqui é o seguinte, né? A gente tende a caminhar para aquilo que é mais provável, e a gente gosta de cenário de desgraça, né? Então, a gente sempre está indo para a desgraça. Eu, que sou economista, os economistas ainda adoram mais tragédia. E, às vezes, eu sou chamado para dar palestra na reunião estratégica de vendas, da equipe de vendas para o planejamento do ano seguinte.
Aí como que você vai numa reunião de vendas e dizer que o mundo está colapsando, a desgraça está completa, né? Então, eu desenvolvi a ideia do que você está preparado para o melhor, né? Porque assim como as empresas não estão preparadas para o pior, elas não estão preparadas para o melhor, né? Então, eu acho que esse é um resumão bem objetivo aqui do negócio, o que eu acho muito, onde tem muita coisa para discutir, a questão da cooperação, desculpa, das forças, de você criar uma assertividade na gestão das forças e na criação dos cenários. Por exemplo,